Um novo episódio foi lançado e nele vamos ver mais sobre a família do Adrian e um pouquinho mais do que está acontecendo com ele. Os avós do Adrian irão aparecer, então se você quiser entender melhor é só continuar assistindo o vídeo. Eu me chamo Hara e vamos lá. O episódio começa com o Adrian com a sua mãe. Finalmente aparece ela e eles estão falando dos avós do Adrian. E a mãe do Adrian diz que os avós do Adrian estão muito longe. E o Adrian pergunta se pode conhecer os avós dele. Porém, a Emily fala que os pais dela não gostam tanto assim dela porque eles têm coisas mais importantes que eles preferem gostar. Então o Adrian pergunta se o Gabriel Agreste não ama ele. A Emily Agreste diz que na verdade ele só está procurando coisas valiosas, vamos dizer assim. Mas ela fala que ele vai voltar e ficar com o Adrian. Então o Adrian acredita nisso. Então o episódio começa. Bem, o episódio começa com o Adrian olhando um quarto da casa dele e indo abraçar a Natalie. A Natalie tenta não abraçar ele, porque ela não quer ficar íntima dele. Logo após, a Natalie ela vai olhar o quarto e recebe uma ligação. Ela fica bem assustada e o Adrian percebe isso. O Adrian pergunta o que foi e a Natalie diz que seus avós estão indo visitar ele. Bem, logo após mostram a Marinette com a sua família, eles estão almoçando e basicamente o pai da Marinette diz que está faltando uma pessoa no almoço, que é o Adrian, que a Marinette até agora não convidou para aparecer na casa dela. A Marinette dá algumas desculpas, mas então sua família convence ela a chamar o Adrian. Marinette então vai para o seu quarto e liga para o Adrian. A Marinette pergunta se ela quer ir almoçar no domingo, na casa dela. Porém o Adrian meio chateado diz que já tem outro compromisso. A Marinette pergunta se é algo importante e o Adrian fala que vai se encontrar com os avós dele. Porém a Marinette percebe que ele está chateado. Então o Adrian diz que não sabe o que acha porque ele nunca viu eles. O Adrian diz que não sabe o que fazer. Então a Marinette diz que já que ele está chateado, ela pode ir na casa dele. O Adrian então aceita e fica bem feliz com isso. A Natalie depois diz que não é uma boa ideia, pois é uma coisa muito com família, sabe? Porém a Marinette diz que vai de uniforme de empregada para servir apenas as comidas, para ser algo bem formal. A Natalie diz que a Marinette vai ter que ser bem discreta e a Marinette diz que está acostumada com isso, já que ajudou sua família em vários eventos. A Natalie disse que eles vão ter que contar tudo para o Adrian, pois ela não vai participar do almoço. E a Marinette acha estranho, porque a Natalie basicamente cuida do Adrian, então ela deveria estar na reunião. Logo então, chegam os avós do Adrian, por parte de mãe. A Natalie diz que é muito bom receber eles, mas eles falam que eles não estão recebendo eles, porque ali é a casa deles, de um jeito bem arrogante. E eles são bem arrogantes até com o próprio Adrian. Logo após, chegam os avós do Adrian por parte de pai. Eles são um estilo bem diferente dos pais da Emily. Os avós do Gabriel acham o Adrian muito lindo e gostam muito dele. Então eles vão logo pro almoço. E o Plague vai atrás do pai do Gabriel, que tem os queijos, que chamou a atenção dele. Logo então eles vão pro almoço. O Adrian vai correr atrás do Plague para tentar achar ele e a Marinette vai falar com ele pensando que ele está preocupado com a reunião. E o Adrian bem nervoso diz que tá tudo bem e agradece por ela ter falado isso. Eles voltam para a mesa de almoço e os pais da Emily perguntam quem vai ficar agora com a guarda do Adrian. E a Marinette diz que ele não está sozinho, e com a Natalie, interrompendo a conversa. O Adrian diz que ele mora com a Natalie, e o pai da Emily diz que ela é só uma funcionária. Basicamente, então, ele mostra um papel para o Gabriel assinar, para ter a guarda totalmente para eles, e eles não precisarem nem visitar o Adrian. O Adrian diz que não quer sair de Paris, porém, ele é o avô dele, né? Então, ele não sabe o que fazer. Então eles vão comer a receita que o pai do Gabriel Agreste fez. Marinette diz que vai dar um jeito e o Adrian diz que é melhor não fazer isso. O Plague fica bagunçando na mesa comendo os queijos dele indo pra lá e pra cá e o Adrian tenta pegar ele. Então o vô dele pede o anel do Adrian, deixa dar o Amok e o Adrian dá o anel. O vô do Adrian tá batendo na mesa, então faz o anel rodar. Então basicamente eles perdem o anel. Então eles falam que foi o pai do Gabriel Agreste que roubou o anel. E a Marinette diz que vai procurar ele. Então o avô do Adrian começa a discutir, pois eles querem ver o Adrian e o vô do Adrian não queria isso. Marinette joga então um soco no papel onde diz que eles não deveriam mais ver o Adrian. Então eles começam a discutir, enquanto que o Plague também fica atrapalhando tudo, comendo os doces, e o Adrian pega o Plague. No meio da discussão, transformando os avós deles em basicamente lobos para lutar entre si. Então ela transforma eles em lobo e constrói um ringue. Logo após então, a gente vê finalmente a primeira transformação da Marinette na nova animação. Ela está muito bonita, está bem legal.
É bem diferente da animação que a gente conhece, porém a animação tá bem legal. Ladybug então vai enfrentar eles e a avó dela diz que os dois são iguais, os dois avós do Adrian, que basicamente só querem ficar discutindo. Ladybug então tenta conversar com ela para tentar enfrentar. E basicamente nessa batalha ela faz os dois avós do Adrian lutar contra a Ladybug. Basicamente ela usa vários talismãs, ganhando o seu talismã decisivo, onde basicamente ela ganha um grande lenço. Basicamente nessa batalha então vai enfrentar a própria Akumatizada e ela tem uma estratégia, ela chega por trás dela e então ela consegue dar um golpe nela, onde basicamente ela consegue pegar os anéis dela. Então a Marinette amarra eles no laço, então é um momento em que ela vai tentar quebrar o anel, porém ela toma mock do Adrian, então ela fica pensando nisso, o que ela vai fazer. Mas então ela quebra o anel e sai então a borboleta akumatizada. Logo após tudo volta ao normal, então o Adrian tenta achar a Marinette e a Marinette se destransforma. Os dois se abraçam preocupados um com o outro e depois a avó do Adrian dá o anel para ele de volta, dizendo que ele que tem que decidir. Mas então a Marinette chama a Natalie, dizendo que ela é apenas a namorada do Adrian, mas a Natalie pode resolver isso. Então a Marinette diz que ela deveria adotar o Adrian, mas ela diz que não é mãe dele. Então a avó do Adrian recomenda ela fazer isso sim. O Adrian então vai até a Natalie, abraça ela e diz que ele quer ficar em Paris com seus amigos e em Paris, fazendo então a Natalie adotar ele oficialmente, e isso é muito especial. Logo após é mostrado um flashback do Adrian criança, onde basicamente volta o Gabriel e a Natalie. O Adrian ainda está decepcionado, né, que o seu pai, ele continua ainda viajando muito, mas a Natalie conversa com ele tentando aliviar isso. Então isso mostra que ele já tinha um laço bem especial. Então o episódio acaba. Bem, basicamente esse é o episódio e cara, ele teve muitas informações. Finalmente a gente soube mais sobre o Adrian, a gente descobriu que ele não conhecia ainda sua família e a gente descobriu mais sobre ela, né. Basicamente o Adrian falava com eles faz tempo. E basicamente o Adrian decidiu então que agora ele vai ser filho adotivo da Natalie. Basicamente a relação que ele tem com a família dele não é legal. Então é bom que ele não esteja tão próximo assim, vamos dizer assim. Basicamente agora o Adrian ele vai ter uma relação um pouco afastada deles, mas faz sentido porque basicamente não é uma família que o Adrian gostava tanto. Uma coisa que foi bem interessante é que sim, agora a Natalie é a mãe adotiva oficial do Adrian, o que significa então que basicamente agora o Adrian vai ser cuidado pela Natalie. Agora não sabemos como isso vai funcionar, como vai ser a relação deles dois. Já sabemos que a Natalie já cuidava do Adrian faz tempo, mas ela nunca tinha intimidade, então ela ainda era mais uma profissão para ela cuidar do Adrian do que basicamente uma pessoa realmente mais próxima. Então, agora o Adrian é filho adotivo dela oficialmente, isso vai ser legal. Eu acho que vai ser bom finalmente o Adrian ter uma relação boa com alguém que ele pode considerar mais próximo, vamos dizer assim. Então, isso é bem legal. Uma coisa bem interessante que a gente viu nesse episódio também foi a relação do Adrian com a Marinette. Basicamente, foi muito interessante a gente ver que eles estão cada vez mais íntimos, porque basicamente a Marinette participou da reunião de família do Adrian com seus avós para ajudar ele e dar suporte para ele não se sentir uma pessoa sem saber o que fazer. Marinette se preocupou muito com ele e mostra que ela está cada vez mais se preocupando com o Adrian. Principalmente naquela parte do episódio onde basicamente a Ladybug enfrenta os vilões, a gente pode perceber o quanto eles se gostam e se preocupam um com o outro, porque basicamente depois da luta o Adrian foi correndo procurar a Marinette e ver se ela está bem. E os dois se abraçam, mostrando o quanto os dois se gostam e se preocupam um com o outro. Isso basicamente foi uma coisa muito legal da parte deles. Isso é muito bom, a gente está vendo essa relação deles cada vez melhor. Esse episódio teve muita coisa interessante, a gente pôde ver a família do Adrian, agora a nova relação do Adrian com a Natalie, e a gente também pode ver também muitas outras coisas. Uma coisa muito interessante também foi que finalmente tivemos a transformação da Ladybug. A gente pode ver que tá bem diferente, mas até que tá melhor em alguns sentidos, sabe? E a gente pode ver também muita coisa interessante, então foi muito legal a gente ver mais sobre a relação do Adrian com a Marinette. Eles dois cada vez mais íntimos, o Adrian agora sendo um filho adotivo da Natalie. Então esse episódio revelou muita coisa interessante pra gente. E eu quero saber a opinião de vocês. Você gostou desse vídeo e o que você acha desse episódio?
Se você gostou, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, então eu espero você no próximo vídeo. Então até!